Eu nunca pensei que um dia fosse falar disso. 47 anos, guardando o mesmo peso, a mesma imagem presa atrás dos olhos. E eu já estou velho demais para continuar carregando sozinho. O que aconteceu em 1977 não foi um acidente, nem histeria coletiva. Foi outra coisa. Algo que nós, naquela época, não tínhamos nome. E talvez ainda não tenhamos. Meu nome, bom, isso não importa. Mas eu era segundo sargento da Força Aérea, lotado numa unidade destacada para operações de reconhecimento. No dia 14 de setembro, recebemos uma convocação urgente, sem explicação, sem rota oficial. Apenas coordenadas e a ordem seca: investigar luzes hostis no interior do Pará. Não usamos o termo hostis por acaso. Naquela época, relatos estranhos estavam se acumulando. Pescadores queimados por clarões no céu, casas marcadas por feixes de luz, gado encontrado morto, sem ferimento visível. E sempre o mesmo padrão. Objetos luminosos, silenciosos, que se aproximavam como se escolhessem suas vítimas. Quando chegamos à pequena cidade de Murucá, parecia que o lugar inteiro prendia a respiração. As pessoas falavam baixo, olhavam para cima a cada ruído, como se esperassem ser levadas. Nós éramos 6 militares, todos jovens, treinados, disciplinados. Mas ninguém estava preparado para o que viria. A primeira noite foi tranquila. A segunda, não. Eu estava de vigia, às 23h47, quando ouvi um zumbido fraco. Algo entre um transformador antigo e um enxame de abelhas. Mas não havia nada no céu. Nada. E então a luz surgiu. Uma esfera branca, do tamanho de um carro pequeno, pairando sobre o rio, completamente imóvel. Sem vento, sem calor, sem som. Objeto luminoso em posição fixa, informei pelo rádio. Mas o rádio simplesmente emudeceu. Não chiou, não travou, só morreu. A luz se moveu na minha direção, devagar, como se estivesse me observando. Eu recuei um passo, depois outro, e foi aí que senti, não sei explicar como, que aquilo sabia exatamente quem eu era. A luz disparou um feixe estreito, como um bisturi de clarão. Não queimava, não aquecia, mas perfurava a escuridão como uma lâmina afiada. Um dos soldados, Martins, foi atingido no peito. Ele caiu de joelhos, sem gritar. O rosto dele ficou como se tivesse envelhecido 20 anos em segundos. Chamamos evacuação imediata, mas o helicóptero não conseguiu se aproximar da área. Os instrumentos enlouqueciam. Ficamos isolados. Às 2h15 da manhã, mais esferas surgiram. 3. Cada uma flutuando como se estivesse presa por fios invisíveis. E todas nos observando. Na madrugada seguinte, fomos obrigados a escrever relatórios individuais. Eu descrevi tudo: o som, a aproximação, o ataque, o estado de Martins. Entreguei o documento ao capitão responsável. Ele leu sem demonstrar reação. Depois me devolveu o papel. Reescreva, sem os detalhes extraordinários. A palavra dele foi essa. Quando tentei argumentar, fui interrompido. O que o senhor viu não será incluído em relatório oficial. Essa foi a primeira vez que percebi que não estávamos ali para entender nada. Estávamos ali para calar. Na terceira noite, o fenômeno voltou. Mas desta vez não veio do céu. Veio da mata. Eu ouvi passos secos, rápidos, como botas pisando galhos. Só que nenhum de nós estava naquela área. Um brilho azul começou a surgir entre as árvores. Não era esfera, não era feixe. Era
algo alongado, vertical, quase como uma silhueta. "Tem alguém aí?" perguntei. A coisa se moveu, não caminhava, deslizava, e então parou diante de nós. A luz se abriu como se respirasse, e por um instante que jamais esqueci, vi uma forma humanoide, mas torta e irregular, como se fosse feita de luz mal costurada. O soldado Nogueira tentou atirar, a arma falhou, todas falharam. E então a luz engoliu ele. Não foi abdução, não foi teletransporte, foi como se o corpo dele tivesse sido drenado, desmontado em partículas luminosas que se dissolveram no ar. Nunca encontramos nada, nada. Na manhã seguinte, fomos retirados da área por um helicóptero sem identificação. No armazém improvisado, um oficial que eu nunca tinha visto, farda limpa demais, rosto impassivo demais, nos reuniu. Ele disse apenas: "Nada do que testemunharam ocorreu." Essa foi a primeira frase. A segunda: "Se qualquer um de vocês falar sobre isso, oficialmente ou não, será tratado como ameaça à segurança nacional." E então fomos dispensados. Sem medalha, sem reconhecimento, sem explicação. Durante décadas, convivi com a dúvida do que realmente aconteceu. Não sei se eram máquinas, seres, armas experimentais ou algo que não cabe na nossa linguagem. Só sei o que vi. Esferas que se moviam como inteligência, formas que não pertenciam a este mundo, e uma escolha deliberada de nos observar e depois de nos ferir. Martins morreu 3 meses depois, com falência múltipla dos órgãos. O laudo dizia causa indeterminada. Nogueira, bom, para o governo, ele sequer existiu. Eu já não devo nada a ninguém. Não tenho carreira para proteger. Não tenho superiores para temer. O que aconteceu naquela operação, Operação Aurora, como chamaram internamente, nunca foi sobre defender civis. Foi sobre controlar informação, manter o público no escuro, literalmente. Porque o que vimos naquela selva não era inimigo, não era aeronave e não era deste mundo como entendemos. Era uma presença, e ela continua lá. Eu sei porque voltei ao Pará em 1996, como civil, sem uniforme, só para ver. E à noite, do outro lado do rio, vi uma luz pairando entre as árvores. A mesma cor, o mesmo movimento. E por um instante, um único instante, eu juro que ela me reconheceu. É isso. Era isso que eu precisava tirar de mim. Se alguém ouvir isso, que ouça com cuidado. Algumas verdades não foram feitas para confortar, foram feitas para avisar. E eu fiz a minha parte.